Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre dois grandes artistas que fizeram parte da história da arte no final do século XIX e início do século XX. Eles tiveram grandes inovações nas esculturas, eram grandes escultores e a gente vai ver um pouquinho sobre eles agora. Esses dois grandes escultores que estou falando para vocês é Auguste Rodin e Camille Claudel. Bom, Rodin, ele foi um grande escultor, criou tantas suas obras em bronze, mármores, figuras humanas de forma tão impressionante que chegavam também a ser realistas, né? E essas magníficas obras do Rodin tiveram essas características inovadoras que foi de certa forma causadora de certas polêmicas e ao mesmo tempo fez da arte dele uma característica inovadora e diferente para aquela época. A sua obra teve influência justamente no século XIX, início do século XX. A produção despertou muita polêmica de modo geral, né? Porque algumas pessoas acreditavam que as obras dele poderiam ser impressionistas, outros acreditavam que poderiam ser realistas, outros acreditavam nessas duas características, né? Apontavam essas duas características na obra dele. Outras pessoas já viam as obras dele de forma mais emotiva, demonstrando a emoção, né? Aquele momento, a captura do momento através da escultura. Então, tudo isso gerava muita polêmica naquela época para decifrar de que parte, de qual característica ele poderia se encaixar com as suas esculturas. A questão também do confronto, né, da tradição, da figura predominante, as obras decorativas, né, todas as questões dos temas. O trabalho dele se originou também de temas tradicionais como mitologia, alegoria, modelando o corpo humano, realismo, enfim, todo esse caráter individual e de trabalho físico do ser humano que ele gostava de representar. Além disso, também é possível ver em algumas pesquisas que o Rodin ele começou as suas modelagens, seu gosto pela modelagem, né, por esculpir desde muito pequeno, da maneira como ele ajudava a mãe modelando a massa do pão, né, para o dia a dia, para fazer para eles mesmos consumirem. A partir daquilo ali ele começou a se desenvolver e a tomar gosto, e aí chegou esse grande artista que a gente está vendo aqui agora. Tem toda uma educação tradicional em relação também às suas primeiras abordagens na história da arte ligadas ao artesanato, né, o trabalho artesanal, mas ele queria ter o reconhecimento da academia, ele queria ser notado, né, ser valorizado como um grande artista, porém ele não teve esse reconhecimento, ele não foi aceito na Escola de Artes de Paris, tá bom? E esculturalmente ele possuía uma capacidade única de modelar a superfície bem complexa, turbulenta, profundamente envolta com argila, mármore, bronze, enfim, ele utilizou vários materiais diferentes que eram características para a sua produção. E sempre que era mais complexo era o que ele conseguia dar conta, né? Ele também era muito sensível às questões controversas em torno do seu trabalho, às críticas, porém ele recusou completamente a mudar o seu estilo por conta de alguns críticos, de algumas opiniões que ele ouviu ao longo da sua vida, né? E várias obras deles trouxeram aumentos de favores do governo, né? Da comunidade artística de modo geral, porque conforme ele foi reproduzindo, conforme ele foi se expressando, as pessoas foram gostando do que ele estava esculpindo e, de fato, foi aumentando esses favores, essa valorização e esses pedidos para que ele pudesse representar as esculturas da época. A gente vê aqui o Beijo, que é uma das grandes obras do Rodin, aonde ele idealiza essa realidade, né? Recria os seres exatamente como são. Então aí a gente vê a característica também do realismo. A gente vê que ele coloca como preferência a questão de temas contemporâneos nas suas obras de modo geral e também tensões políticas, né? Em todos os seus contextos, em variadas obras que ele fez. Além disso,
isso ele tem essa fixação em mostrar o momento, em mostrar exatamente o que está sendo representado, o que ele quer representar, na verdade, do que ele vê, né? Que é a característica do realismo, é quando ele vê o personagem, as pessoas, ele consegue meio que captar aquela visualização e através daquilo representar na escultura, tá? Esse momento, esse gesto, como a gente está vendo nessa obra aí do beijo. Uma outra obra dele que gerou uma grande polêmica foi O Homem de Nariz Quebrado, essa obra que vocês estão vendo aqui, né, a cabeça e o nariz. Se vocês observarem de fato aqui o nariz, ele tem é como se fosse mesmo uma modelagem, como se tivesse de fato quebrado, né, machucado, enfim. E ele teve a intenção, né, o desejo de expor essa obra. Foi a primeira obra que ele quis expor no salão oficial e ela foi recusada. E isso daí gerou, claro, uma grande frustração para Rodin, né? E eles alegaram na época que essa obra não seria aceita no Salão de Artes lá de Paris, né, na exposição, porque ela estava incompleta, justamente pelo fato do nariz ter esse detalhe que foi proposital. O nome da obra diz, né? É uma característica do artista, ele quis fazer dessa maneira, só que para ele expor, teria que finalizar na visão dos críticos ou dos curadores da época que não aceitaram a obra dele por dizer que estava incompleta. Então, ela não foi exposta. E aí a gente tem uma outra obra dele aqui muito interessante, que é a Idade do Bronze, porque essa obra, gente, ele tinha ido para Itália. E aí foi após ele ter fazer uma viagem para a Itália, aonde ele viu as obras do Michelangelo, né, aquele grande artista do Renascimento, grande escultor e pintor também. E ele conheceu as técnicas, viu os detalhes que Michelangelo tinha feito, né, enquanto ainda estava vivo. Toda aquela história e estudo que ele teve em relação às características do Michelangelo influenciaram diretamente na criatividade, na maneira dele produzir, na maneira dele criar. E aí, quando ele voltou, né, para o seu ateliê, ele começou a utilizar essas características e fez essa obra aqui, Idade do Bronze. E essa obra, ela foi também muito polêmica, porque como ela ficou tão bem feita, tão realista, tão bem definida, né, a partir de todo o conhecimento que ele adquiriu lá das técnicas renascentistas das obras de Michelangelo, ele conseguiu colocar nessa obra. E como ele fez e ficou tão bonito, tão real, as pessoas criticaram ele, acharam que ele tinha usado o corpo mesmo de um homem, né, para poder fazer toda essa modelagem aí do bronze e a escultura ficar pronta, porque eles alegavam, julgavam que ele tinha colocado uma própria pessoa para ajudar na modelagem, que não tinha feito apenas com a sua mão, né, com a sua habilidade. Imagina, gente, isso deve ter sido terrível para ele, né? E a gente vê aqui uma outra obra dele também muito bonita, muito realista, que é São João Batista pregando. E nessa obra foi quando ele começou a de fato ter o reconhecimento. Também depois das características que ele tinha visto lá do Michelangelo, toda a influência que ele tinha adquirido com o que ele estudou sobre Michelangelo, com o que ele viu sobre ele lá na Itália, ele utilizando nas suas obras, teve aquela anterior que ele foi criticado, foi julgado, mas nessa daí ele começou a de fato ter o reconhecimento como um grande artista, né? E tem uma outra obra dele também, que é justamente essa, Os Burgueses de Calais. Essa obra é interessante porque ela mostra um conjunto escultórico, né? São várias esculturas juntas, então compõe ali um conjunto escultórico, aonde a gente também percebe que são figuras humanas, a gente consegue perceber o sofrimento de cada um deles, né? As expressões, os detalhes do braço, a anatomia trabalhada e também das roupas, né, das vestes que eles estavam no momento. Todo o movimento que é notório da gente reparar em cada um dos personagens.
e ao mesmo tempo essa intenção de fazer ser, né, de criar o momento em si que ele coloca na escultura de como se estivesse brotando de fato a criação, né? De como se de fato ele estivesse ali num passe de mágicas fazendo toda essa grande escultura e belíssima, né? Cheia de ricos detalhes. E outra coisa interessante também é que muitos o acomodam como justamente pela questão do traço escultural fotográfico, né? Do que ele conseguia traçar ali como se fosse de fato uma fotografia, como se fosse de fato um detalhe que ele conseguia capturar e através daquilo representar através de escultura, que é algo bem difícil, bem complexo de fazer, até porque trabalha-se com essa questão da tridimensionalidade, todos esses detalhes. E ao mesmo tempo, por ele ser reconhecido também como um impressionista do século XIX, um grande impressionista, né? Uma pessoa que conseguia, de fato, trazer algo novo para a época e que impressionava até mesmo por conta do realismo ali das suas obras e todas essas características que vocês viram aqui nessa imagem. Bom, a gente tem uma outra grande obra dele, A Porta do Inferno, criada entre 1880 e 1917. Foi uma obra longa que ele nem viu o finalzinho dela de fato, né, já montado, mas enfim, a gente consegue ver aqui nessa obra, né, nessa grande porta, que tem o pensador, tá? E o pensador ele está exatamente aqui, ó. Ele está inserido aqui. Essa obra foi assim, na verdade, né, um ícone do Rodin, ela é conhecida mundialmente e essa é uma miniatura da obra, né? Mas ela foi esculpida diversas vezes, ela ficou de certa forma conhecida, né? Importante e valorizada justamente por conta do realismo que contém nela, da expressão do rosto do personagem, o que ele consegue representar tanto na expressão facial na escultura, quanto com a expressão corporal, com o físico, com os detalhes da anatomia. Então é algo que ficou assim muito marcante e fez com que ele fosse cada vez mais tomando essa grande proporção em si de artista, né? E aqui a gente vê toda ela, um conjunto escultórico, né, todo feito por ele, e ela está inserida nesse conjunto escultórico. Mas ele representou ela diversas vezes, não só em conjuntos escultóricos, mas também de forma autônoma. E a gente vai ver agora aqui, tá lá no museu, né, Museu de Rodin em Paris mesmo, representada de forma autônoma. Então, assim, se você pensa que essa daqui, né, é apenas a maneira que ele representou essa obra, o pensador, saiba também que agora, né, conseguiram ver que tem ali numa outra obra inserida no conjunto escultórico. E aí a gente chega a Camille Claudel. A Camille Claudel, eu não poderia deixar de citá-la, porque ela é uma grande artista desse momento, desse mesmo período. Ela foi uma ajudante particular do Rodin, ela esteve juntamente com ele, né? Porém, ela, para muitas pessoas, ficou como se tivesse. É como se fosse uma sombra. Por muitos anos, muitas décadas, ela ficou sendo falada como uma sombra, digamos assim, do Rodin, né? Julgada pela questão do próprio machismo, né? Essa questão de mulher não poder esculpir principalmente naquela época, né? Hoje em dia a gente sabe que isso, graças a Deus, já foi quebrado, mas naquela época era algo muito forte, era algo que não poderia acontecer, né? Então, ela começou a trabalhar no ateliê com Rodin, começou a ser assistente dele, ela utilizava as mesmas características ali, porque ela ia, de certa forma, aprendendo a técnica com ele, mas ela tinha suas habilidades próprias também. E ela ficava sempre responsável por trabalhar assim, com a parte das mãos, dos pés, nas obras, né? Sempre na questão da anatomia de modo geral. E a gente vê assim, que vários críticos estudam ela e sempre trazem informações que ela
foi um grande gênio assim da escultura, né? Ao mesmo tempo, ela trabalhou com uma revolta para aquela época, porque ela começou a ir contra aqueles padrões que eram estabelecidos, né? Da questão de mulher não estar na arte, de mulher não poder esculpir, e ela começou a quebrar isso tudo. Então, ela assim, foi uma mulher super corajosa e além da coragem dela, a grande habilidade que ela tem na arte, né, na escultura que vocês vão ver agora. Aqui ainda é uma foto dela dentro da ateliê. Imaginem vocês, né, a altura que ela está aqui esculpindo esse trabalho, essa escultura aqui com a forma, né, da anatomia humana. Olha o detalhe, engraçado também as vestes, né? Toda aquela questão da roupa padronizada, dos vestidos, mas isso não travava ela, não era empecilho para que ela não conseguisse esculpia, muito pelo contrário, ela subia, ela se jogava. Isso é muito legal de ver. E aí, graças a Deus que ela fez isso, né, gente? Graças a Deus que ela se jogou mesmo na arte, porque olha que magnífica obra que ela fez, né? Essa obra lindíssima que a gente consegue ver toda a emoção, o movimento, o realismo também daquele momento, né? De fixar aquele gesto, né? Na obra. Coisa completamente impactante, não no sentido ruim, muito pelo contrário, no sentido mesmo de belo. Uma escultura belíssima que ela fez também em mármore, tá? Que está no Museu em Rodin, Museu de Rodin lá em Paris. Bom, aqui temos um rosto, né, que ela fez do Rodin. Ela fez essa escultura do próprio Rodin. Claro que ela estava ali trabalhando juntamente com ele, então ela, de certa forma, em algum momento sentiu a necessidade ou a vontade de expressar, de fazer, né, a representação do rosto dele. É importante frisar também que a Camille, ela teve vários processos assim, difíceis ao longo da sua vida. Algumas pesquisas que diz que as primeiras modelagens dela, o primeiro gosto da modela para a modelagem, né? O primeiro gosto da Camille foi através de algumas fugas que ela tinha de casa com o irmão para brincar, né? Numas montanhas perto, e aí perto do local onde ela morava, e aí encontrava argila, então ela começava a modelar, e assim também foi iniciando o seu gosto. Mas a mãe dela não valorizava ela em relação à arte, não apoiava ela para aquilo. E o pai até apoiava, mas a mãe não, então ela teve todo essas várias turbulências, digamos assim, na sua vida. E posteriormente, depois de um certo tempo já trabalhando com o Rodin, ela se envolveu com o Rodin, e esse envolvimento também foi muito conflituoso, porque Rodin era um homem casado, então ela teve todo aquele contato com ele, mas ele não abandonava a família, né? E todas essas questões, de certa forma, eh, atrapalharam muito na questão dela, da sua representação. E aí ela começa com esse novo período, né, quando ela se distancia do Rodin, quando ela de fato deixa o Rodin e não continua, enfim, trabalhando no seu ateliê, ajudando no seu ateliê, quando ela começa a fazer a sua obra de forma individual, no seu momento, é a partir dessa obra que a gente está vendo aqui, onde ela começa a demonstrar, né, tem no início a demonstração das obras influenciadas por Rodin, pelo que ela estava aprendendo, né, mas depois ela começa a demonstrar esse lirismo, essa farta imaginação que a gente vê nas obras da Camille. Aqui temos a valsa, que é assim, uma obra magnífica. Eu até coloquei um detalhe dela aqui maior para vocês poderem observar. E olhem os detalhes do corpo, né? Os músculos, a maneira como ela representou, o detalhe dos cabelos, até mesmo o rosto, né? Tão pequeno e ela conseguiu representar de uma maneira tão belíssima. Magnífico.
Aqui temos uma outra obra dela, A Idade Madura, também já depois dessa fase da separação ali, né, quando ela se desmembrou do ateliê de Rodin, e aí ela foi crescendo cada vez mais, ela foi tendo mais liberdade. É como se ela tivesse a liberdade, tivesse a técnica, mas ainda ficasse muito presa quando ela trabalhava com Rodin. E quando ela se separou, ela começou a fluir, começou a se libertar, sabe? Então ficou assim, melhor do que já era, porque vocês estão vendo aí, né? Olha que lindo a obra que ela representou. Além dessa, temos também a Onda, que é uma obra muito famosa dela, que a gente consegue ver as três personagens, né? Gente, é uma coisa magnífica. Imagina o trabalho para poder fazer essa escultura e aqui as personagens pequenas. E olha que o detalhe do rosto, do cabelo, né? Todas têm esse detalhe. É muito bonito. Mas a gente vê toda essa beleza hoje, porém, ela teve muito trabalho. Não foi só o fato dela se distanciar do Rodin que fez ela uma grande artista, não. Muito pelo contrário, ela continuou sofrendo todo o preconceito, toda essa perseguição, né? Por ser mulher, por estar inserida ali naquele universo de escultores. Ela ficou sendo acusada de copiar os trabalhos de Rodin. Imagine, gente, a gente está vendo aqui que por mais que as primeiras características lá das primeiras obras dela eram bem semelhantes, eram bem parecidas com as características do Rodin, ainda assim não era igual, não era idêntico, né? Porque ele tinha a maneira dele representar e ela tinha a maneira dela. Tanto é que quando se separou, aí mesmo que aconteceu essa grande libertação. A gente está vendo aqui nessa obra, na obra anterior, completamente diferente do que ele representava. Então, ela tinha que ser valorizada porque ela de fato era, não se assim perseguida, não ficar nessa perseguição em cima dela por conta da representação, né? Enfim, ela não teve valorização durante a época que ela representava. Ela só foi ter valorização das suas obras depois de décadas que ela já havia feito. Isso é muito triste. E aí aqui eu finalizo a nossa aula com essa obra, onde para vocês também verem, né, mais ainda os detalhes, eu volto a frisar, olhem bem os detalhes dessa obra, né, o detalhe da anatomia, da roupa, o instrumento, a mão, o cabelo, enfim, toda a obra em si ela é muito bonita e não é porque ela estava estudando ou auxiliando o Rodin no ateliê e ficou auxiliando ele durante muitos anos, que ela estava copiando ele. Claro que não, ela tinha sua própria característica na representação, né? Infelizmente ela não foi valorizada, ela foi muito julgada, e isso de certa forma passou assim por muitos anos. Ela até teve um momento que foi contratada para fazer uma exposição para expor, e chegou num certo momento, ela se dedicou muito naquela produção artística para colocar lá no salão, né, para expor no grande salão. E quando chegou na hora, eles recusaram, eles não quiseram aceitar. Então aquilo ali também, de fato, deu um baque nela. Ela continuou presa só dentro do seu ateliê, com as suas ideias, com as suas artes, mas aquilo foi, ao mesmo tempo que libertava ela através da arte, mas aprisionava ela dentro daquele local e com o tempo ela foi ficando só naquela mesmice, digamos assim, até que começou a ter alguns transtornos psicológicos e precisou ser internada e dali ela viveu 30 anos internada, né, no hospital, assim, no manicômio, e até a morte dela. Então, durante esses 30 anos, ela nunca mais, né, desde o momento que ela foi internada, nunca mais ela esculpiu e a produção dela parou naquilo que ela tinha feito até antes de ser internada. E há fontes de pesquisa também que diz que o Rodin nunca teve assim uma, digamos, com uma coragem, né, uma vontade, talvez, de assumir o relacionamento com a Camille, justamente porque acreditava muito na arte dela, via que ela era uma grande artista e que não só pela questão da família, dos filhos, mas que ela poderia talvez até mesmo superar a arte dele.
Então, há alguns estudos, há algumas fontes de pesquisa que mostram isso. Então, acredito que talvez por isso também foi o fato dele não assumir e ela ficar sempre, né, obscura, escondida, sem aquele valor, sem ser revelada. E isso é triste, né? Porque assim, hoje a gente valoriza, a gente vê quantas obras delas magníficas ficaram, mas olha quanto ela sofreu, quanto que ela passou para poder apenas expressar a arte dela e não teve nenhum valor, não teve nenhum reconhecimento, só depois de muitas décadas depois que ela começou a ser valorizada. E hoje ela tem um museu, depois já de falecida, enfim. Então, fica a reflexão de que a gente tem que valorizar também os artistas que estão vivos, quem está produzindo arte no agora, não deixar isso passar, não criticá-los apenas e não valorizar, porque no futuro, com certeza, isso vai ter um retorno para a nossa história da arte. Tá, beleza, gente? Bom, então, com essa linda obra, né, a tocadora de flauta, eu finalizo a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre esses artistas, sobre esses dois grandes escultores e aguardo vocês na próxima aula, tá? Um beijo e até lá!